Amém, graça e paz, igreja, bom dia. Oh, que bom estar de volta na casa do Senhor, aleluia, glória a Deus por isso, como eu gosto disso. Amém, glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, porque sentimos aqui a sua presença e essa é a razão de estarmos aqui. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu nome. E agradecemos, Pai, por o Senhor fazer parte das nossas vidas, e uma parte a mais importante delas, Senhor. Porque sem Ti não há vida, não há razão, não há propósitos. Por isso eu te louvo nesta manhã e aí peço, Pai, que seja o Senhor a nos ministrar. A começar por mim mesmo, Pai. Eu quero ouvir Tua voz, quero ser transformado por ela. Então, Senhor, que o Senhor ache aqui um celeiro fértil em que todas as distrações agora fiquem lá fora e que todos nós possamos estar com os nossos ouvidos naturais, espirituais, abertos para ouvir a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Porque é desta maneira que nós seremos transformados e esse é o meu desejo, esse é o meu pedido em nome de Jesus, amém. Se quiser apagar só essa primeira aqui, pode ser só essa. E projeta aqui para mim, por favor. Essa semana estive pensando e infelizmente temos vivido, eu acho que de um modo geral, claro, eu conheço muitos que estão numa fase maravilhosa da vida e eu agradeço muito a Deus por isso, e tem várias pessoas assim, e o desejo de Deus é que esse grupo cresça, que seja cada vez maior, mas eu não vou negar que tenho me deparado também com fases duras para muita gente. Não sei vocês, mas duras em diversos sentidos, ou enfermidades, ou relacionamentos, ou parte financeira, uma série de durezas, vamos assim dizer. E então meu desejo para este início de ano é essa pergunta aqui, ó. Que tal um pouco de leveza, hein? Que tal um pouco de leveza? Porque o mundo anda pesado. Eu tenho visto pessoas assim que o ombro chega a ficar caído de tanto peso que tem carregado, de tanta dificuldade, tanta luta. A gente sabe que faz parte, Jesus já previu isso, no mundo tereis aflições, mas, poxa, o meu desejo é que esse ano seja um pouco mais leve. Para você, para a tua família, para todos ao seu redor, e mais leve em todos os sentidos. Em todas as lutas que você possa estar encarando. E eu creio que Deus vai trazer essa leveza que a gente está almejando e estamos declarando aqui hoje. Mas a conclusão que eu cheguei, que para termos essa leveza e termos as nossas vidas restauradas, não tem outra maneira, mas não tem outra maneira que esse processo de leveza não passe por algo que eu inclusive peço perdão à igreja, que em todos esses anos, por incrível que pareça, a primeira vez que eu preguei sobre esse tema foi em 2016, mês 7 de 2016, e voltei a pregar apenas 2020, janeiro, 5 anos atrás, e nunca mais preguei. Então eu peço perdão para vocês por causa disso. É um tema que a gente, normalmente, os pregadores, e vocês se pararem para pensar, quase todos que passam por aqui, os pastores convidados, os pastores da casa, também não é um tema que todo domingo a gente fala, deixa que eu vou pregar sobre isso. Eu amo pregar sobre isso. Não é bem assim. Mas só que dessa vez Deus me deu uma visão diferente, e que em nome de Jesus vou pregar mais vezes. E o caminho da leveza passa pelo arrependimento. Não existe leveza sem passar pelo arrependimento. Poxa, João, então por que vocês pregadores não pregam mais sobre isso? É que a gente acha que vocês não vão entender muito bem isso e de fato o mundo tem uma visão um pouco distorcida do que é arrependimento. Arrependimento é, poxa, mas então eu estou errado? A gente já vai chegar lá. Mas então eu tenho que ficar tristinho? A gente já vai chegar lá. Então essa visão que o mundo traz sobre arrependimento acaba fazendo com que os pregadores, de um modo geral,
não abordem tanto, porque eu sei, você chega aqui num domingo, você quer algo para te animar, você quer, porque a palavra de Deus, ela é para animar, boas novas, então ela tem que ser algo para te levantar, para te dar esperança, para te dar fé. E se a gente não souber entender bem do que nós estamos falando, talvez você saia, poxa, não era isso que eu queria ouvir, mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui na certeza que você ouviu o que você precisava ouvir. Porque eu estou precisando ouvir isso, eu estou precisando ouvir isso, e Deus vai me falar sobre isso comigo essa manhã, e vai falar com todos. Até porque, por que razão pregar sobre o arrependimento? Pois deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, quando esteve aqui, pregou sobre o arrependimento do começo ao final. Quando ele abriu a boca pela primeira vez, em Mateus 4,17, agora voltou. Ele disse o quê? Desde então começou Jesus a pregar. E quando ele disse, bom dia, meu nome é Jesus, ele fala isso, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. A primeira vez que Jesus abre a boca, vamos dizer assim, em público, foi sobre esse tema, arrependimento. Alguém já falou que arrependimento é o único acesso para uma vida feliz. Não tem outro caminho, é que a gente tenta sair dele, porque acha que isso é assumir fracassos, assumir erros. Calma, não é bem isso, não é bem isso. Mas Jesus, quando esteve aqui no nosso meio, pregou isso, e ao final, lá no último livro, Apocalipse, ele volta a dizer, utilizando o apóstolo João, dizendo assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e o quê? Arrepende-te. Então não tem como nós, pregadores, seja lá quem for, nós cristãos, não precisa ser pregador, não passar e pregar e falar sobre o arrependimento. Não tem como. E principalmente não tem como experimentarmos a leveza que Cristo tem para nós. A vida plena que Cristo tem para nós, se nós não passarmos por aí. Não meditarmos bastante sobre isso, né? Ele próprio, em Lucas 5,32, ele mesmo diz, eu não vim para chamar os justos, mas sim quem? Os pecadores ao arrependimento. Veja a importância disso. Esse é o desejo de Jesus para você e para mim. Então, além de ter sido pregado por Jesus, por que a outra importância de nós pregarmos sobre o arrependimento? Porque sem ele não há salvação. E essa é a razão de nós estarmos aqui, é ter a certeza que somos salvos. Então, senão a salvação passa pelo arrependimento. Não tem como sermos salvos sem passar pelo arrependimento. Lucas 13,5 também diz isso, quando Jesus fala, não vos digo antes, se não vos arrependervos todos de igual modo, o que? Perecereis. E aqui ele não está falando apenas de morte física, ele está falando da morte espiritual, ou seja, a tua e a minha salvação. Então, como a gente não abordar, como a gente não aceitar, como a gente não praticar e meditar sobre esse tema, é a tua salvação e a minha salvação que está em jogo. Eu preciso falar, eu preciso receber isso, e preciso ver como eu me porto diante disso, que mudanças tem que haver na minha vida, porque arrependimento, às vezes a gente acha que é apenas tristeza, e não é. Isso é remorso, e o remorso leva o quê? A morte, que foi o que aconteceu com Judas Iscariotes, ele teve remorso, e se mata. Agora, o verdadeiro arrependimento tem tristeza? Claro que tem, mas é uma tristeza que leva para a vida. Para a vida, esse é o desejo de Jesus para você e para mim. Tanto que Atos 11:18 diz o quê? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento. Para quê? Para a vida. Quem deu? Tem uma coisa chatinha no dia de hoje. Não adianta você falar assim no final da pregação, esse gordinho me convenceu, vou me arrepender hoje. Tomara que você tome essa decisão, mas quem que dá o arrependimento? É Deus. É obra humana? Não. Vem dos céus. Vem dos céus. Você pode
pode se arrepender no sentido, nossa, foi mal o que eu fiz, e ter uma tristezinha, tudo, mas arrependimento vai muito além disso. Arrependimento, a palavra em si é metanoia, e metanoia significa mudança. Essa é a parte difícil. Porque se sentir mal por algo que você fez, ou que eu fiz, um pecado, seja lá o que for, não é difícil. Mas a mudança de eu estar indo nessa direção e falar, esse caminho não está dando certo, eu quero ir nesta direção, isso é metanoia, e isso é promovido por Deus, que estava ali, mas tiraram. Deixa eu voltar. Até porque, apesar que eu vou pôr nessa versão NVT, olha que coisa linda que está nessa versão NVT, o mesmo texto. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio. Caramba, você já tinha pensado? Tenho certeza que não, porque eu também não. Você já tinha pensado que arrependimento é um privilégio? Não tinha, né? Eu também não. Porque a gente tinha uma outra visão, um outro entendimento de arrependimento. É por isso que às vezes a gente não prega tanto. Então que a gente possa mudar isso. É um privilégio, é uma bênção. É uma bênção por quê? Porque é para receber o quê? A vida eterna. E quem somos gentios? Somos nós. Nós somos gentios. Nós não somos de origem de Israel, então eu e você somos considerados gentios. E aí o texto está dizendo que Deus concedeu a cada um de nós o privilégio do arrependimento. Poxa, João, mas por que privilégio? Você vai ver já já. Que privilégio é esse? Então, de novo, saiba que isso é obra dos céus. Não é uma decisão tua. Você tem parte nisso? Claro que tem. Todos nós temos uma responsabilidade nisso, na manutenção, na busca diária, porque como é que ele vem, nós já vamos falar, mas eu já vou adiantar, como é que Deus produz, já que é Ele que dá, então é interessante e importante, eu e você já sabemos como é que Deus move o arrependimento no seu e no meu coração. A primeira coisa é pela palavra de Deus. Quando você está lendo, quando você está meditando, quando você está ouvindo a palavra de Deus agora, por exemplo. Por mais duro que possa ser o coração do homem, a palavra de Deus tem poder de quebrantá-lo. Por mais que você esteja no mundo, que você esteja preocupado com as suas lutas, com as suas dificuldades, ou mesmo com os teus sucessos, que às vezes também pode ter, a palavra tem esse poder de nos quebrantar. Isso a gente vê lá no livro de Atos também, quando Pedro faz o discurso dele, e o texto diz que a palavra os quebrantou. E aí veio o Espírito Santo e complementou. E aí 3.000 foram salvos naquele dia. Mas por quê? Porque foram tocados pela palavra de Deus. É por isso que a gente há anos, 7, 8, 9 anos, insistimos e desafiamos a igreja na leitura bíblica, que já estamos novamente lendo. Ano passado lemos de capa a capa. Muitas pessoas leram, agora nós temos 56 pessoas lendo o Novo Testamento inteirinho, porque nós precisamos da palavra para viver, para ter esse arrependimento, para entender da importância do arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado que só o Espírito Santo pode trazer. E só Ele faz você e eu mudarmos de vida. É isso que eu falei. Então, metanoia é mudança de conceito. Conceito a respeito do quê? A primeira coisa é a respeito de você mesmo. Falo isso em amor e falo para mim. Porque eu já tive um bom período da minha vida que eu me achava o cara. Bom marido, bom pai, bom filho, não mato, não isso, naquilo outro. O que mais que eu posso querer? Antes da minha conversão, é claro, porque depois eu vi que não era nada disso. Então, a primeira coisa é essa mudança de conceito a respeito de si mesmo. Desculpa, tenho que falar. Ou seja, se você achava que você era tão bom assim, sinto te dizer que você não é tão bom assim. Como eu também não sou tão bom assim. Nem a Lídia com essa cara tão fofinha dela.
Não é. Pior que eu conheço ela há 52 anos quase. Mas nós não somos. Então, enquanto essa ficha não cair, enquanto não cair essa ficha, a gente continua na mesma caminhada, na mesma direção. Mesmo tendo alguns breves momentos de tristeza, não devia ter feito tal coisa, e isso e aquilo, não. Então, e ao mesmo tempo em que você e eu temos que ter uma mudança de conceito a respeito de nós, o arrependimento faz isso, mas nós também temos que ter uma mudança de conceito a respeito de quem? Do próprio Jesus. Que talvez você ainda não valorizou totalmente a obra dele na cruz. Que ele foi para a cruz para morrer por teus pecados. Eu mesmo achava que não tinha pecado. Eu já falei isso e volto a dizer, a primeira que se converteu na minha família, nós somos 5 irmãos, foi a minha irmã mais nova, que alguns conhecem. Ela já se converteu, acho que tem uns 30 anos. Eu estou há 25, ela está uns 30. E ela orava muito pela minha conversão. E aí, quando ela chegava às vezes em casa e vinha com esse papo, porque, como vocês falam disso, né? Não tem outro assunto para falar? Eu pensava. E aí, quando ela falava assim para mim, tenho orado pela tua conversão. Ixi, eu já não gostava do termo. Conversão? Eu lá preciso me converter a alguma coisa? Olha como é que a gente é. Até que a minha ficha caiu. E graças a Deus por isso, eu vi que eu precisava sim de mudança a respeito da minha a opinião que eu tenho a respeito de mim, a opinião de que eu sou realmente um pecador, porque senão a gente fica longe da verdade. O arrependimento é que nos move em direção à verdade. Paulo fala isso em Timóteo, desta maneira aqui, ó. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança que Deus os leve ao arrependimento. E assim conheçam o quê? A verdade. Eu e você só vamos conhecer a verdade se nós de fato passarmos pelo arrependimento. Do contrário, a gente vai ficar na superfície, no engano mesmo. Não é por aí. Não é por aí. Então, para a gente conhecer a verdade, qual é a verdade? A verdade é que eu, João, sou um miserável. Não tenho vergonha de dizer, porque a palavra já diz isso, que eu sou um miserável. Que eu preciso da graça do Senhor. Sem a graça eu não faço absolutamente nada. Não sou capaz de perdoar, não sou capaz de coisa nenhuma. Se você acha que você é capaz de alguma coisa, desculpa, nós não somos. Nós não somos. Se Deus não agir no nosso coração, se Deus não der amor para nós, se Deus não conceder o perdão, se Deus não conceder o arrependimento, como nós lemos, que vem da parte de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum e não mudamos. Nós continuamos sendo o mesmo ser, desculpa dizer, porque eu estou dizendo para mim, o mesmo ser medíocre, egoísta. É assim que eu me vejo muitas vezes. Não estou apontando o dedo, se eu estou apontando é para mim. Não estou apontando o dedo para ninguém aqui. Aponto para mim mesmo, porque eu me conheço, hoje em dia sim. Então eu sei da necessidade que tenho de que o agir do Espírito Santo venha sobre mim, porque quando você começa a sacar de que fez alguma bobagemzinha, graças a Deus já é o Espírito Santo, porque antes nem isso a gente sacava. Eu não sei você, mas não, a gente não sacava isso, que poxa, eu acho que fui duro com tal pessoa, não deveria ter tido esse olhar, não deveria ter feito esse comentário, não deveria ter brincado dessa forma. Se nós já estamos nesse estágio em que isso já gera um incômodo, saiba que esse incômodo não vem de você, mas vem do Espírito Santo de Deus. Porque de nós a gente continua zoando todo mundo, brincando com todo mundo, achando graça onde ninguém está achando, mas você está achando. E eu sei do que eu estou falando, porque já falei isso aqui, o duro que agora grava, então vai que chega lá, né? Mas eu sou de uma família que tinha, vou pôr assim no passado, e de fato já mudou bastante, porque dos 5, 3 se converteram, e quando a gente se converte muda, mas era uma família que tinha um perfil de zoar, entre nós, entre irmãos, e aí você fala, mas qual o problema de zoar, João? Senão esses crentes também ficam muito chatos. Eu sei que fica chato,
mas só que às vezes quem estava zoando era o único que estava achando graça, porque o que estava sendo zoado não estava achando graça nenhuma. E aí às vezes o clima esquentava e quando você via ficava ruim a festa, né? Então para que isso? Para quê? Então só o Espírito Santo para falar, para com isso, muda, vamos produzir frutos dignos de arrependimento, porque se nós estamos falando de arrependimento, João Batista foi utilizado lá no Evangelho de Mateus para dizer, então é o seguinte, produza frutos do que você está falando, produza frutos do que você está falando. Mateus 3,8 diz, produzi pois frutos dignos de arrependimento. Na versão NVT, ela já vai um pouco mais clara nesse sentido, porque diz assim, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Agora ele diz, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Uau! Provar por minhas ações de que eu, João, me arrependi. Significa o quê? Chorinho, tristeza? Não. Mudança de atitude. É disso que nós estamos falando aqui. Mudança de atitude. Eu preciso provar para a Lídia, preciso provar para os meus filhos, preciso provar para vocês, preciso provar para os meus irmãos, para minha mãe, para minha família toda, de que eu sou um outro João. Não o que eu sempre fui. Porque o que eu sempre fui, desculpa, não foi. E os frutos de arrependimento não são meramente sentir remorso, tristeza ou culpa pelo erro cometido, mas sim uma mudança radical. Estava indo para lá, não vou mais para lá e vou para cá. Mudança radical na sua vida. Envolve uma atitude de abandono do pecado, uma prática da palavra de Deus, testemunhando diante da sociedade através das suas e minhas ações. Isso é, de fato, fruto de arrependimento. Tanta coisa boa para ouvir, né? Você saiu de casa hoje para ouvir. Mas Deus mandou. Deus mandou. Ô, meu amor. Ai, que fofa. Qual é o seu nome? Ah, vem sempre aqui? Como é que é? 52 anos comigo, a Gostei. Muito obrigado. Vamos lá. Fruto do arrependimento, se eu posso dizer, vou dizer um ou dois de um lado, mas depois a gente vai ver coisas boas do outro lado. Mas o primeiro deles, não dá para escapar, que quando você de fato é tocado por Deus e convencido pelo Espírito Santo, essa é a primeira coisa que tem que acontecer na sua vida e na minha, que é ódio pelo pecado, mas não como pecado, e não apenas por causa das consequências, porque vira e mexe a gente vê alguém que foi pego na botija, aí chora, ai nossa, tal. Mas está chorando por quê? Porque pelas consequências que provavelmente vão ocorrer. Então vai ser preso, vai ser isso, vai ser aquilo outro, então vai perder isso, perder aquilo, cargo, parará, aí chora, mas não pelo que ele próprio fez. Então não. É um ódio pelo pecado como pecado, e não apenas as consequências. O salmista em 119 diz o quê? Desse jeito aqui, detesto todo caminho de falsidade. Isso tem que passar a ser uma prática nossa. É fácil? Não, não é. Está em você e em mim? Também não está. Está onde? Está no céu. E isso tem que descer para mim e para você. Dessa forma, sim. Deus passar e você ser convencido pelo Espírito Santo que você não tolera mais nenhum tipo de falsidade, como o salmista está falando aí. E claro, não tem como fugir também uma profunda tristeza por causa do pecado, e a gente vê isso muito bem no Salmo 51, e esse salmo, só contextualizando, Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, o único que a palavra de Deus trata dessa maneira, mesmo assim pecou, e pecou muito feio, né? Nós sabemos da história,
cobiçou a mulher do vizinho, que era a Betseba, não só como cobiçou, traiu, chamou, adulterou, e aí a mulher engravida, e aí ele fala, bom, vou ter que dar um jeito nisso, e o jeito que ele acha não poderia ter sido pior do que mandar matar o marido dela, que era Urias. Isso resumindo bem a história. Então, cenário bem simplesinho, quase nada, né? Então envolveu adultério, envolveu assassinato e por aí vai. Mas em alguns textos bíblicos ele próprio relata que enquanto ele esteve debaixo dessa situação, ele amargou seus piores momentos da vida. Mas estava tocando, era rei, chamou a mulher, casou com a mulher e tocava a vida até que Deus levanta um homem corajoso chamado profeta Natã e vai lá e conta uma historiazinha para ele. Eu falei, pois é, você sabia que tem uma história? Posso te contar? Pode, qual que é? Tinha um cara muito rico, mas de grandes propriedades, grandes animais, de gado, tudo que ele podia, ele tinha, e resolve fazer uma festa, e o que ele faz? Tinha um outro senhor do outro lado, que era pobre, que só tinha um animalzinho, um só. E tratava dele com o maior carinho, o animalzinho vivia dentro de casa, e esse rico milionário, abastado, resolve fazer uma festa e resolve pegar qual animal? Exatamente aquele único que o outro tinha. Nesse momento, Davi para, no auge da sua realeza, fala, que história é essa? Isso está totalmente errado, esse cara tem que morrer. E Natã olha na cara dele e diz, pois esse é você. Haja coragem também para esse Natã, hein, meu? Pois este é você. E é impressionante, e é por isso também que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, porque eu acho que qualquer outro fala, não, peraí, não é bem assim, você está... E ele, na hora, assume o pecado. E depois ele escreve isso, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado, ao que eu falei, meu pecado me persegue todo o tempo. E aí ele põe, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Davi pecou só contra Deus? Não. Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra o Estado de Israel, Davi pecou contra os seus outros soldados, Davi pecou contra muita gente. Porém, o principal, e é verdade, Davi pecou contra Deus. E isso trouxe tristeza, que o levou ao arrependimento. Não ao remorso, mas ao arrependimento. Porque toda vez, isso é importante a gente saber, toda vez que nós pecamos contra a criatura, eu já pequei contra o Criador. Então, se eu peco contra a Lídia, antes de ter pecado contra a Lídia, eu já pequei sobre aquele que a criou, imagem e semelhança dele. Porque você fala assim, não, mas você não sabe tal pessoa como é que é, João. Se eu pequei, mas espera aí, ele foi criado por Deus igual a você e a mim. E ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, se você pecou contra tal pessoa, seja quem for, antes disso, você pecou contra aquele que o criou. E esse é o entendimento que Davi tem aqui. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Porque ele sabia que acima de tudo e de todos estava Deus, e nesse momento ele pede perdão a Deus. Então, a primeira coisa é detestar o pecado como pecado. Tanto que a gente falou, detesto todo caminho de falsidade. E tem que gerar em nós, quando é um verdadeiro e profundo, honesto arrependimento, ele tem que também trazer uma boa carga de tristeza. Do contrário, você não fez algo errado. Então, se você fez algo errado, isso tem que trazer em você tristeza. Porém,
Uma vez que você passou por essa etapa da metanoia, da transformação e da mudança, porque aí você também já tem uma outra visão sobre si mesmo, já tem uma outra visão sobre Deus, sobre Jesus, sobre a obra redentora dele na cruz, aí você começa a leveza, porque eu não vim aqui para pôr você triste, eu vim aqui para trazer leveza, lembra? Comecei assim o culto, então, cadê a leveza, João? Estou esperando por ela, pois agora ela está chegando. Pois agora ela está chegando. E chega de que maneira? Primeiro, o resultado de um verdadeiro arrependimento, sabe o que é? É o fim da culpa. E se tem um negócio pesado, é a culpabilidade que muitas vezes a gente carrega. Por uma decisão errada, por um aborto, por uma traição, inúmeras. Às vezes a gente se depara com pessoas que se sentem culpadas por algo que fez, sabe há quanto tempo atrás? Tipo 45 anos atrás. Não é que fez ontem, semana passada, o ano passado. E a gente fala, mas querida, vamos pedir perdão agora e acabar. E a pessoa fala, já pedi, mas quando eu vejo isso volta. Porque eu jamais poderia ter feito tal coisa, e aí vai. Então, dá para ser leve assim? Não dá. Não dá para ser leve assim. E hoje eu quero que vocês saiam daqui leve. Então, o entendimento sobre isso, sobre o verdadeiro arrependimento, é crucial para isso. O arrependimento é a única maneira de remover a maldição da culpabilidade. Nosso coração jamais encontrará paz sem o arrependimento. Não tem paz. Outro dia eu li uma coisa, até li para a Lídia, não sei onde foi parar, mas era tipo assim... já vi muito ímpio se dando bem, já vi muito isso se dando maravilhosamente bem, sendo próspero e tendo conquistas, e sendo isso, sendo aquilo outro. Porém, eu nunca vi um deles tendo paz. E é verdade mesmo. Paz você só encontra com Cristo. E para ter essa paz, passou pelo arrependimento. O resto o mundo te dá. E eu não estou dizendo que você não possa ter, não é isso não. Você pode ter fruto do seu esforço, fruto do teu trabalho, da tua capacitação, da tua dedicação, e Jesus quer que você tenha. Mas o que nós vemos com muita frequência é pessoas distantes de Deus, mas muito distantes de Deus, hereges que blasfemam, que isso, que aquilo outro, e que aos olhos naturais são os mais bem-sucedidos. Se você nunca viu, eu já vi e conheço alguns. Mas a paz não faz parte da vida deles. Não faz parte da vida deles. Então, o fim da culpa, que coisa maravilhosa, já começa a sair alguns quilos das suas costas. Salmo 51, 2 diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Quem faz isso? Só Deus. Só Deus que faz isso. E ao fazer, que leveza que é saber que Ele tirou minha culpa, coisa que eu não conseguia, coisa que eu via e me colocava de volta, apesar de achar que tinha saído, eu não conseguia. Quando eu via, essa culpa voltava. Como eu já falei para vocês, converso com pessoas que às vezes têm culpa de coisas de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Não. Uma coisa que eu passei e não destaquei, eu destaquei da necessidade do arrependimento, porque Jesus pregou da necessidade do arrependimento, de que sem Ele é impossível a salvação, mas tem um também que a gente precisa comentar, porque a primeira vez que eu vi isso, que tem quase 25 anos, foi quando eu fiz a oração de entrega, que acho que a grande maioria aqui já fez. Quando a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como está em Romanos 10, 9, se confessares com a boca e creres no seu coração que o Senhor é o teu Senhor e tal Salvador, e ressuscitou dos mortos, será salvo. Ponto. É isso. Essa é a oração de entrega. Ou seja, esse é o caminho para você ter a vida eterna com o Senhor. Não dá para ter, segundo esse texto, isso é texto bíblico, não dá para termos a vida eterna sem nós confessarmos o Senhor Jesus com a nossa boca. É o texto que diz isso. Aí você fala, mas João, para que precisa ser com a boca? Porque a boca tem poder. A palavra tem poder. Foi desta maneira que Deus criou tudo que existe, criou todo o universo.
Ele poderia ter criado estalando o dedo? Poderia ter criado do jeito que ele quisesse. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, da maneira como quer. Mas por que ele criou o universo todo declarando, e haja luz, e haja isso, e haja aquilo outro, para ele deixar claro para você e para mim, que a palavra que a gente profere tem poder, né? A gente já pregou sobre isso algumas vezes, ou seja, a palavra pode te animar como pode te destruir. Então a palavra tem poder. É por isso que Paulo, quando cita que a oração de entrega, ele diz, se declarares com a tua boca. Bom, mas voltando ao terceiro ponto do porquê do arrependimento, por que ela é importante, porque quando eu fiz essa declaração, alguém veio no meu ouvido depois que eu fiz e falou assim, sabe, João? Eu falei, o que é? Está tendo festa no céu agora. Eu falei, festa no céu? Ele falou, por você ter feito essa declaração que você acabou de fazer. Eu falei, nossa, meu, desse jeito, baladinha mesmo, meu, baladinha. Aquilo me marcou demais, sabia? Eu falei, como é que eu posso, um pecador como eu sou, promover festa no céu? Mas é o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus está, eu vou ler para vocês, Lucas 15, 7, vai, só um segundo. Então é bíblico, não é que o cara estava querendo me agradar, falar uma coisa bacaninha, porque eu estava começando nessa caminhada. Não, é bíblico. E diz assim, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, saiba disso, que quando você fez a declaração de entrega, pela primeira vez, você promoveu uma festa no céu. Não é demais isso? Eu acho demais, cara. Eu acho maravilhoso uma decisão que você tomou, impactar o céu. Imagina, impactar o céu. Pois é. Então, fim da culpa. Primeira coisa que acontece quando eu e você resolvemos aceitar, não é resolvemos tomar, aceitar o dom do arrependimento concedido por Deus. Uma hora que a culpa sai, é evidente que vai entrar algo, e o que entra? A alegria. Ai, que coisa legal que é você poder experimentar essa alegria que vem do céu. Alegria que vem do céu, que não é circunstancial, que não depende de situações favoráveis, que não depende da ausência de enfermidades, da ausência de problemas, da ausência de lutas, não depende nada disso. É uma alegria que transcende, que ninguém entende, que você vê pessoas que estão diante de grandes lutas e você vê um sorriso no rosto, você fala, caramba, meu, como é que pode esse negócio? Me explica. Porque eu por muito menos estaria abatido, estaria derrubado, e essa pessoa está em pé dessa maneira. Por quê? Porque Salmo 51:8 também diz o quê? Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Passou por onde? Pelo arrependimento. Já está dando para ter uma outra visão de arrependimento? Já não estão tão arrependidos de terem vindo para a igreja hoje? Poder ter falado de você vai ser um vitorioso, você vai ser, mas tem que passar por aí. Esse é o caminho da vitória, não tem outro. A gente quer pegar uns atalhos, não, deixa isso para lá, não, devolve a alegria, sim. Salmo 32 é um texto lindo que eu gosto demais, que fala assim, não mexe aí não, hein, deixa aqui para mim ainda. Não é esse não, tem que ir para frente. Engraçado, para frente não está indo. Avança para mim, por favor. Mais um. Aqui, ó. Como é feliz aquele cuja, o quê? Desobediência é perdoada. Davi penou muito tempo, enquanto ele sentiu o peso do pecado da traição, do pecado do assassinato. Ele sofreu muito. Tem texto que diz que ele estava definhando, mas quando ele é perdoado, porque esse Salmo 32 também foi escrito por ele, então ele pode sim dizer, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto.
Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Deixa eu ver se consigo avançar. Não, tem que ser você mesmo. Aí, deixa aí. Dia e noite, tua mão o quê? Pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. E aí, finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e o quê? E tu perdoaste toda a minha culpa. Aleluia. Aleluia. É isso. Precisa de alguma coisa especial para você ser liberta de culpa? Não. Confessar diante dele. É confessar diante dele. É receber do alto esse dom do arrependimento. Não é nem dom, como a gente leu aqui, um privilégio. Essa bênção que vem dos céus, chamada arrependimento. E aí você ter essa paz que vem, essa alegria que volta, como ele diz, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Deus perdoa o pecado, ele cobre, diferente de nós que a gente expõe, que desejo muitas vezes a gente tem de expor a fraqueza do outro, de expor o pecado do outro, e às vezes ainda vem com um clichêzinho cristão, dizendo assim, ó pastor, só estou comentando isso que é para o senhor orar. Vai pastar. Feio, né, Lídia, pastar. É que tinha que ter uma coisa mais forte, Lídia, me desculpa. Mas não é? A pessoa vem com esse papo, olha pastor, sabe, aquela fulana, ela é isso, aquilo outro, mas só estou comentando que é para o senhor orar. Não, vai orar você, meu. Vai orar você. Não, cobre. Olha o que está escrito, cobre. Deus perdoa o pecado, ele cobre, ele não põe à vista, o pecado não é imputado, a culpa não é atribuída. É desse Deus que nós estamos falando hoje aqui. É desse Deus, não é de outro que vem com o dedo acusador e fica essa luta de coisas. Até comentamos, viu, Fábio, aqui lembrei, até comentamos esse sábado, nós como igreja só não somos maiores, mais pujantes, mais poderosos. Por quê? Porque fica um falando mal do outro. Eu nunca vi um negócio desse. Tem outras que não falam mal uns dos outros, mas nós não. Tem pastores nessas redes sociais que a única coisa que ele faz, ele não prega, ele não faz nada, mas ele está lá para falar mal de um outro pastor, falar mal de um outro ministério. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Outro dia já ouvi que estão falando mal daquele louvor, você acredita, do Drops? Você acredita num negócio desse? Ele é teu, né, o nome? É ele? Que é uma dos louvores mais lindos que eu escutei nos últimos tempos, e já tem gente falando, será mesmo que você dá tudo para ele? Não é brincadeira isso, meu. Não é brincadeira, não, é sério, falam mal de um louvor como esse. E eu já ouvi, aquele pastor Paulinho, um cara de Deus, aquele cara, meu. Não, e por que esse fanatismo de falarmos mal uns dos outros? Quer dizer, como é que a gente pode crescer como igreja? Como é que podemos ter relevância se a gente é dividido? Se a gente é dividido, entendeu? Não dá. Não. E o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que perdoa, o nosso Deus é um Deus que cobre, o nosso Deus é um Deus que não imputa, não atribui. E nós, seres miseráveis, desculpa o termo, achamos que podemos imputar, declarar, acusar. Não. Desculpa, não. Mas outra coisa boa, chega de falar de coisa ruim, João. Você esqueceu que você veio domingo pregar, né, Lídia? Vamos falar uma coisa boa. O que mais que, como resultado do arrependimento, acontece na tua vida e na minha? É o fim da instabilidade. Oi, coisa boa que é isso, meu. Que vai viver com alguém que acorda e você não sabe por que acordou daquele jeito. Ontem estava uma bênção, hoje olha a cara dela. Não é você não, porque você é fofa.
Você não, a Lídia não, imagina. Deus já te mudou, falou bem. Ouviram? Deus já me mudou. Tem que ser. Quando assume, a coisa voa. Agora, se não assumir, fica voo galináceo, rasteiro o negócio. Quer voar como águia, assume que Deus te mudou. Glória a Deus por isso, Lídia. Gostei dessa. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito que é estável, inabalável, em outras versões, está lá em Salmo 51:10 também. Avança para mim, por favor. Pode ir para frente. Aí, ó. O que precisa para isso acontecer? Você se arrepender de ser um mala. Desculpa. Ué. Tem direito, né? Mas é isso. Jonathan e Cris, não me leve a mal, viu? É tudo por amor, viu? Tudo por amor. Mas é isso. Chega de estabilidade. Você vai dormir bem. Por que acorda mal? O que mudou? Você teve um pesadelo de noite? Não teve. Mas aí as preocupações, isso, aquilo outro, ou algo que aconteceu em 1962, aí você lembra de novo e tal. Não. Fim da instabilidade. E por que isso é importante? Porque Isaías 57:20 diz o quê? Mas os ímpios, ou seja, quem é ímpio? Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, para ficar mais fácil. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Isso é o ímpio, isso é aquele que não se arrepende. Põe aqui para mim, só para eles verem o texto. Olha aí, está aí. Agora, você não é ímpio, eu não sou ímpio. Você hoje tem a oportunidade de se arrepender diante de Deus, pedir perdão a Ele, e aí a estabilidade, um coração estável, um coração inabalável vem sobre ti, a alegria vem sobre ti. É disso que nós estamos falando. O arrependimento permite que a graça de Deus trabalhe em teu coração. Esse é o meu maior desejo, que a graça de Deus trabalhe no teu e no meu coração. Não, então é disso que nós estamos falando. E de novo, dentro do contexto de leveza, porque esse é o meu objetivo para esta manhã, que vocês saiam daqui leves, movidos pela palavra de Deus. Não é porque o João está tirando os pezinhos, não, é a palavra de Deus que está tirando os pezinhos. Por que eu e você vamos sair daqui mais leves? Porque o arrependimento traz algo importantíssimo, que é visão da eternidade. Isso aqui vai passar, cara. Para alguns demora um pouco mais, como a minha mãe, que está com quase 100 anos, mas não é normal, entendeu? Vai passar com 30, 40, 60, 80, 90, 100, 100 e poucos, mas vai acabar. Então, para você se sentir leve já, você tem que ter certeza para onde você está indo. E essa é a minha maior preocupação. Porque isso aqui, bem ou mal, acaba. Mas para onde você vai passar a sua eternidade, tem que ser a minha preocupação. Tem que ser a minha oração diária. Então, Salmo 51:12 diz o quê? Põe aqui para mim, por favor. Devolve-me o quê? A alegria da tua salvação. Ter a certeza que eu estou com Ele. Que eu estou com Ele. E por estar com Ele, isso é tão tremendo, porque traz paz, inclusive aos familiares, quando estiverem dando tchauzinho para você no caixão. É verdade. Eu já fui em alguns, não é o que eu mais gosto de fazer, eu prefiro fazer casamento, mas às vezes a gente tem que fazer funeral. E já fui em alguns, mas teve um que foi muito, muito marcante para mim, há muitos anos atrás, foi a mãe do Betinho. O Betinho, acho que daqui só a Angélica conheceu. Foi um rapaz que tocava até baixo aqui conosco. E perdeu a mãe dele, mas era uma mulher de Deus, envolvida na igreja. Mas era uma festa o enterro da mulher, Era um negócio que eu falei, caramba, eu quero um treco desse aqui quando eu for, porque,
vários pastores pregando, mas pregando com alegria, com gratidão, a família também. Por quê? Porque tinha certeza de onde a mulher estava. Então, a tristeza pode ter de sentir a presença, de se estar normal, claro, não é que ninguém vai falar, graças a Deus foi. Não, não é isso. Mas a certeza de que está nos braços do Pai traz um consolo, uma tranquilidade gigantesca. Gigantesca. Então é disso que nós estamos falando, visão da eternidade. O arrependimento me traz isso. Eu falei, não, João, isso aqui amanhã acabou, o dinheiro muda de mão e tal. Não se exaspera por causa dessa dificuldade, não. E outra coisa também, você e eu passamos a amar, coisa que a gente não fazia, não gostava, mas passamos a amar a obediência. Põe aqui para mim, por favor, Salmo 51:12 também, para acabar em termos. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Porque se eu obedecer a Deus, que é o grande, foi a primeira coisa que Jesus falou estando na terra, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então, se eu estou obedecendo ali, eu pego o gosto de obedecer tudo aquilo que está na palavra de Deus. Tudo aquilo. E eu vou dizer uma coisa para você. Não pense que há algo na palavra de Deus que eu e você não podemos fazer. Não, isso não é para mim. Isso daí é só para algumas poucas pessoas. Não existe isso. Tudo que está aqui, capacitado pelo Espírito Santo de Deus e decidido a fazer, eu e você somos capazes de fazer. Não tem nada que não possa ser feito por eu e você dessa maneira. Decidir fazer, decidir obedecer, e o Espírito Santo vai me capacitar. Até coisas pequenas, coisas grandes, até mesmo perdoar. Muitas pessoas têm uma dificuldade gigantesca de perdoar. Por quê? Mistura perdão com sentimento. A palavra de Deus nunca diz que perdão tem sentimento envolvido. Perdão é uma obediência a Deus. Então a pessoa não perdoa porque eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada para perdoar. É uma decisão que você tomou de obediência a Deus. Porque Ele mesmo fala, então, tomei a decisão. O sentimento, Jesus vai pôr em você através do Espírito Santo de Deus, por causa da decisão que você tomou. Então, amor à obediência. Agora, de novo, para a gente fechar isso aqui hoje, de quem é a obra? Já falamos, não é tua, é minha, essa obra do Espírito Santo de Deus, e vem da parte de Deus. João 16:8 diz, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso, queridos. É o meu maior desejo, é que a tua vida seja leve. É o meu desejo, que você desfrute de uma leveza que até então você não estava vivendo. E somente através do Espírito Santo de Deus, que produz esse arrependimento do pecado, é que a pessoa sente pesar pelos seus erros, e porque o Espírito de Deus é que já mostrou a necessidade de mudança. Então que você saia daqui na certeza que se não houve mudança, não houve arrependimento. Não houve. Houve tristeza, houve chorinho, hoje foi mal. Não, mas você tem que mudar. Então se você era um cara que explode, deixe de explodir. Se você era um muquirana, deixe de ser muquirana. Se você julgava, deixa de julgar. Se você sentenciava, falava mal, criticava, zoava, seja lá o que for, tem que provar frutos de arrependimento. Provar através de ações que eu e você somos outras pessoas. Deu para entender? Não parece, mas foi com um amor incrível, viu? Com amor incrível. Para que tudo isso? Para confirmar que vocês vão ser leves por causa disso aqui, ó. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o quê? Tempos de refrigério, de leveza. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, e a palavra dele. Abaixe um pouquinho só as cabeças, porque até aqui eu podia chegar. Mas daqui para frente só o Espírito Santo de Deus, só Deus para completar. E esse é o meu desejo, Senhor. Que o Senhor complete agora. Porque eu sei do seu amor para com todos que estão aqui.
Eu sei dos seus planos para com todos que estão aqui, porque são planos de bênção e de paz. Pai, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor não é um Deus que existe, o Senhor é. O Senhor é, porque existência implica em tempo em matéria. O Senhor não. Você acredita na existência de Deus? Não, eu não acredito na existência de Deus, porque Ele é. O teu Deus, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é compaixão, Ele é misericórdia, Ele é graça. Esse é o nosso Deus, Ele é. E por ser, Ele é capaz sim de te perdoar e trazer leveza à tua vida. Basta você querer, basta você decidir por esta mudança, por esta metanoia, de pedir perdão a Deus pelas tuas ausências, pelas tuas murmurações, pelas tuas dúvidas, pela tua incredulidade muitas vezes. É disso que nós estamos falando, e Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui nesta manhã, e louvo a Deus por isso. Agradeço a vida de cada um que está aqui conosco esta manhã, os convidados. Sintam-se abençoados por Deus, Jefferson, Jonathan e Cris. Para nós é uma alegria tê-los aqui, e principalmente porque sabemos que Deus os ama, tem os seus nomes escritos na palma da mão dEle, imagina isso, e está pronto para perdoar a vocês e a nós e a todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz por nós, porque sem isso não há vida, não há razão, não há propósito, não há nada, Deus. Por isso receba nesse momento a nossa adoração, nosso louvor, porque somente Tu és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Obrigado, Deus. Vamos louvar o Senhor, pois Ele merece, em nome de Jesus. Amém.